Graças e paz, meu amado, minha amada, estamos aqui mais uma vez para nossa reflexão, para nós estarmos meditando sobre família, a respeito daquilo que Deus quer realizar, quer fazer através da nossa família. E hoje é o nosso 13º dia. Estamos aqui nessa jornada, nessa caminhada, na expectativa de que Deus vai estar e irá fazer coisas sobrenaturais acontecerem na nossa família, na nossa casa. Nessa jornada de crescendo em família, nós queremos realmente, mais uma vez nessa noite, estarmos aqui meditando, falando a respeito de algo muito importante para a nossa vida. Nós temos falado que Deus é um Deus que quer abençoar a nossa família. Deus quer derramar bênçãos sem medida na nossa casa, né? Que há mandamentos, né, para a família, mandamentos familiares, promessas, que Deus quer que nós vivamos o propósito dele em família. Na verdade, a salvação é individual, mas o propósito é familiar. E nós viemos falando isso durante essa semana, né, sobre a importância da família, o que Deus quer fazer, a revelação de Deus para com a família, né, o quanto Deus se preocupa com a família, não porque nós amamos a família, mas porque Ele, Deus, ama a família e pensou nesse projeto chamado família. E é por isso que Ele abençoa. Não é porque nós amamos, não é porque nós queremos, não é porque nós priorizamos, mas é porque Ele ama. Então, Ele tem prazer em abençoar, tem prazer em realizar, porque Ele ama esse projeto chamado família. E a família, o pilar dela, diante de tantas coisas que a gente tem falado, é esse que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8, na verdade. Eu estou até aqui com ele aberto. Ele diz assim, podemos parar só na parte A do versículo 8 de 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. E aí, no versículo 8, ele diz assim, o amor jamais acaba. Em outras versões está, o amor jamais morre. Queridos, essa é a base da família. Primeiro do casal, que a família começa com o casal, não tem jeito, né? Eu estava até ouvindo alguém falar e achei muito interessante quando se fala de família, porque nós achamos na nossa cabeça que a nossa família só passa a ser família quando nasce os nossos filhos, começam a nascer, a gente vai, né, se tornando uma família. Não. A família começa antes mesmo dos filhos nascerem. Quando eu escolhi casar e ter uma relação com a Mônica e casamos e, sabe, construímos matrimônio, ali estava se formando uma família. Depois vieram as meninas, vieram as netas e foram, né, agregados a essa família que já existia, que já era uma realidade. Então, a gente precisa ter essa noção de família, né? Entendemos isso. Por isso que a família, a base dela é o amor. Nós precisamos entender isso. Que esse amor que Paulo está dizendo aqui, que jamais acaba, é esse amor que nós precisamos trazer para a nossa família, para a nossa relação. É por isso que a cada crise familiar que experimentamos, devemos refletir sobre que tipo de sentimento habita a minha alma em relação ao meu cônjuge, ao meu parceiro e à minha família. Será que realmente me casei por amor e com amor? Será que não foi apenas mais uma paixão que senti e que me impulsionou até o altar? Porque, na verdade, a base familiar é o amor. Esse amor que Paulo está dizendo, que jamais acaba, que é paciente, que é longânimo, né, que é benigno, que não há de ciúmes. É isso que está escrito aqui em 1 Coríntios 13. Essa deve ser a base para a nossa relação familiar. É isso que vai sustentar essa família, que vai se mover debaixo desse sentimento de amor, sabe? Um amor
que não é efêmero, que não é, sabe, fruto de uma paixão carnal, de um sentimento só, mas um verdadeiro amor, um genuíno amor. Então, às vezes eu chego até a dizer que, mesmo quando a sensação de não ter mais jeito se instala, Deus pode fazer o milagre de revigorar o amor, de reacender o amor, de realmente trazer a memória de novo, fazer acontecer de novo, porque ele jamais acaba. Ele está lá. Pode estar meio apagado, meio fora de atividade, mas existe amor. E quando a gente pensa que não tem mais jeito, não sinto mais nada, é nesse momento que Deus age e traz de novo, de volta, o vigor, traz de volta o amor genuíno que vem de Deus, que Deus colocou no nosso coração, esse sentimento que realmente fez com que nós estabelecêssemos a nossa família. E isso é interessante. Então, a base da família é o amor, o verdadeiro amor. E quando nós entendemos isso, quando nós, temos essa dimensão para a nossa vida, nós precisamos realmente ter cuidado com algumas coisas. Porque, como eu falei, o amor, às vezes, ele pode, se não alimentado, se não praticado, ele pode ficar ali adormecido. Ele pode ficar ali sem realmente atividade. E nós precisamos ter muito cuidado no nosso cotidiano, nas nossas relações familiares, porque se nós não alimentarmos, se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos, nós podemos, na verdade, permitir com que esse amor vá se esfriando, se perdendo e fazendo com que as relações até adoeçam, fazendo com que as relações não fiquem saudáveis. E, às vezes, esse amor adormecido pode confundir a mente das pessoas, que muitas vezes acontece. As pessoas confundem e dizem, não amo mais, não sinto mais nada. O amor, o verdadeiro amor, entenda, jamais acaba. E a família, a base familiar é o amor. Quando nós construímos uma família, e eu disse aqui, quero que você entenda isso, família, ela começa a nascer, a ser formada, ela se forma no casamento. No casamento se forma. Não é com a chegada dos filhos ou dos netos, não. A família existe antes dos filhos chegarem. E eles são agregados a essa família. São apresentados a essa família e fazem parte dessa família que já foi construída antes até deles nascerem. Então, queridos, em nome de Jesus, quero que você entenda esse princípio, que a base das nossas relações familiares é o amor. Foi isso que fez com que essa família nascesse, fosse formada. Nós precisamos realmente entendermos isso, crermos nisso, praticarmos isso. Porque se nós não fizermos, nós podemos sermos enganados e acreditarmos que esse amor não existe mais, que não tem mais jeito, que a família não tem jeito. Mas se há amor, com certeza sempre haverá possibilidade. Então, pode às vezes estar passando por um momento difícil, pode às vezes estar passando por um momento confuso, né? Os sentimentos podem estar confusos. Por isso, eu quero, na verdade, deixar aqui algumas dicas para que você realmente possa estar alimentando a sua relação familiar, conjugal, familiar, para que essa família seja um ambiente onde possa fazer com que as pessoas que estão nele cresçam, onde o casal cresça e toda a família cresça, porque esse crescimento
é fruto do verdadeiro amor. Foi formada debaixo desse sentimento, do amor, que tudo crê, que tudo suporta, um amor genuíno. Não é uma paixão efêmera, carnal, que vem e logo passa, mas é algo que nós sentimos, vivemos, entendemos, porque o amor é aquilo que o amor faz, precisa entender, eu entendo, entendi, escolhi alguém para amar, me dedicar a essa pessoa, né? E todo dia faço a escolha de amá-la, de amar essa família, porque se nós não entendermos isso, não agirmos assim, nós vamos dando lugar a esses sentimentos que o coração muitas vezes vem trazendo e que pode nos enganar, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Mas quando eu entendo isso, quando eu entendo que o amor não é só um sentimento, mas é também uma escolha, é um entendimento, eu construo essa família debaixo desse amor inteligente, cheio de graça, cheio de amor, de valores que realmente são permeados por esse sentimento e por esse entendimento. Mas para que isso perdure, para que a minha família possa se tornar uma família saudável, eu tenho que estar atento a certas coisas. Eu quero compartilhar uma dica. Hoje eu vou compartilhar 2 ou 3 dicas para que realmente nos ajude a mantermos a nossa família focada em crescer, em ter um ambiente saudável, em se tornar uma família que vai realmente viver um propósito de Deus. Então eu queria que você entendesse isso. Para que isso aconteça, primeiro, devemos valorizar mais as coisas que parecem pequenas. Então, primeira coisa que você precisa entender é isso. E isso é muito importante. Pode parecer bobeira, né? Porque às vezes existem coisas às vezes que pensamos, né, serem insignificantes, mas são importantes para o casal e para a família. Tem coisas que parecem bobeira, e isso acontece muito. A gente achar que não, isso não tem nada a ver, né? Não tem nada demais. E a gente não valoriza pequenas coisas que podem fazer toda a diferença. No cotidiano, no dia a dia, são as pequenas coisas, o acúmulo de pequenas coisas que vão gerando desgaste, vão gerando, sentimentos ruins, que vão gerando um ambiente desgastado, um ambiente não muito saudável. São as pequenas coisas que vão sendo negligenciadas, que vão sendo deixadas para trás, que muitas vezes vai fazendo com que essa relação familiar não amadureça, não cresça, não seja realmente saudável. Então, valorize pequenas coisas. Valorize mais as coisas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença. E nós precisamos aprender isso, em nome de Jesus. E nós precisamos aprender a gerenciar essas pequenas coisas. Porque enquanto nós negligenciarmos essas coisas pequenas, que parecem pequenas, banais, eu posso estar promovendo o esfriamento matrimonial e até familiar. O afastamento dos filhos, não querem mais frequentar a casa do pai, não querem mais dialogar, não tem mais conversa, não tem mais amor, não tem mais aquela parceria, porque pequenas coisas foram sendo negligenciadas no cotidiano, no dia a dia da família, no dia a dia do casal. Pode ser um simples elogio, sincero, que muitas vezes não damos tanta importância, mas que para ela ou para os filhos é extremamente importante e traz um revigoramento, para as emoções. A pessoa se sente, poxa, um elogio, bonita, você é linda, meu filho, você é inteligente, você é forte, minha filha, você é fera. Muitas vezes não elogiamos, às vezes um simples elogio faz toda a diferença, aumenta a autoestima, revigora as emoções, E a gente precisa estar praticando essas coisas que parecem serem bobas. Quantos de nós temos passado uma vida quase inteira
sem saber aquilo que faz realmente importante, que faz toda a diferença na vida da esposa, na vida do marido, na vida dos filhos, o que realmente os fazem felizes, o que realmente alegra o coração deles. Às vezes nós não temos esse time, não percebemos essas coisas. Às vezes, coisa simples, que eles se agradam, né? A esposa se agrada, o marido se agrada, os filhos se agradam, que a gente vai negligenciando. Às vezes tem pessoas que passam a vida inteira, né, sem perceber isso, e nem sabe o que realmente faz o outro feliz, o que realmente ele gosta, né, o que gosta de comer, o que gosta de fazer, o que gosta de curtir, o que gosta de ver na televisão. Às vezes nem sabe qual o programa que ele gosta, qual o programa que ela gosta, né, o que ele gosta de fazer, qual o texto bíblico que ele gosta, né, qual a brincadeira que meus filhos gostam, que se eu fizer eles vão estar ali presentes. Às vezes muitos nem sabem. Podem ser coisas pequenas e que passam desapercebidas, mas, por incrível que pareça, são detalhes que podem fazer um casamento, uma família, ter a impressão, errada às vezes. Se nós não praticarmos, a esposa, o esposo, os filhos, pode ter uma impressão errada e fazer com que o casamento tenha essa sensação de que não tem mais jeito, não tem mais volta, que a família não tem mais jeito, essa família não tem jeito. Tem, porque ela é construída em amor. Então, por isso, em nome de Jesus, hoje, ainda, pratique isso. Tente trazer isso à memória, praticar coisas pequenas que ela gosta, que ele gosta, que os filhos gostam, e aí vão. Você sabe que faz pequenas coisas, sua mulher feliz, seu esposo feliz, seus filhos felizes, que de repente, se você hoje falar ou fizer, vai fazer toda a diferença. Eles vão até se assustar, porque de repente você nem tem a prática disso. Então valorize pequenas coisas, pequenos momentos juntos. Tenha pequenos momentos juntos. Segundo, devemos gastar um pouco mais de tempo com a família, com o cônjuge. Investir na nossa relação familiar. Tempo. Tempo, às vezes, não precisa de dinheiro, mas de sentar, de conversar, de brincar, de sair, de estar indo na rua, de estar indo no parque, de fazer alguma coisa. Investindo, realmente gastando o seu tempo, oferecendo o seu melhor tempo para a sua família. Porque às vezes na correria do dia a dia, no afã de trabalho, de casa, de fazer coisas, nós perdemos a oportunidade de estar junto, de estar fazendo coisas junto, de estar brincando junto, de sair junto, se tiver condições de ir almoçar fora, de ir jantar fora, de ir comer uma pipoca junto, de dar uma volta no parque junto, só ter um momento junto. Mas junto, em família, como casal, como família, buscando ali a relação, aprofundar a relação, investindo seu tempo na sua família, na sua casa, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar. Então, essas duas coisas, eu acredito que serão extremamente importantes para nós fortalecermos a nossa família e criarmos um ambiente saudável, um ambiente onde nos faz crescer, onde cresçamos nesse ambiente, quem faz parte dele também cresça, porque é um ambiente regado em amor, o amor que jamais acaba. Então, essas duas dicas para hoje, quero que você entenda que provavelmente amanhã posso compartilhar mais duas com você, mas hoje eu quero que você entenda isso. Valorize pequenas coisas, invista tempo na sua família e no seu relacionamento. Então, quero te desafiar, ainda hoje, sábado, de repente você tem um tempo com a sua família, tem um tempo com a sua esposa, invista, perceba, de repente um tempo, uma pequena coisa que você vai fazer, pode fazer uma grande diferença. Então, valorize pequenas coisas, invista seu tempo, feche os teus olhos nessa hora e peça a Deus, porque Satanás pode estar confundindo e trazendo um ambiente muito ruim para a sua casa, porque você não valoriza mais as pequenas coisas e nem tem tempo mais para sua esposa,
para sua família, de estar junto, de estar celebrando junto, de estar passando um tempo junto. Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero nessa hora colocar a vida desses homens e mulheres que nos escutam aqui, famílias que estão ao alcance da nossa voz. Deus, que essas famílias possam entender a importância de construir um lar, Senhor, baseado no verdadeiro amor, o amor que jamais acaba. Que vem lutas, vem dificuldades, passam por tempestades, mas permanecem ali, porque a relação e a família foi construída, Senhor, no alicerce do amor. Toma agora esta família nas tuas mãos. Senhor, abençoe. Pai, que nessa noite o Senhor possa estar trazendo, aquecendo o coração dos teus filhos e filhas, para que eles possam entender essa dimensão de valorizar pequenas coisas. Senhor, pequenas coisas que precisam ser valorizadas. Senhor, às vezes um elogio que não é mais feito, Senhor. Pai, um agrado que deixou de ser feito, Senhor. Ó Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, coisas que de repente foram sendo esquecidas e abandonadas e que muitas vezes têm gerado um esfriamento e um distanciamento entre o casal e entre a família, Pai. Mas que nessa hora o Senhor possa estar aquecendo o coração desses homens e mulheres, para que eles entendam isso e vivam essa dimensão profética, sobrenatural. Senhor, de valorizar pequenas coisas, mas também de investir tempo, Senhor, na sua casa e na sua relação, na sua família. Que eles entendam, Senhor, a importância de investir seu tempo, de investir seus recursos com essa família, Senhor. Pai, abençoando e proporcionando momentos, Senhor, que vão construir histórias. Senhor, em nome de Jesus, vão construir memórias. Pai, por isso, nessa hora, eu quero declarar a tua bênção sobre cada família que nos ouve. Que eles valorizem pequenas coisas e invistam o seu tempo, Senhor, junto da sua casa, junto da sua esposa, seu esposo, Senhor, no seu relacionamento. Pai, eu os abençoo nessa hora. E eu declaro sobre cada um a tua bênção, a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, Deus abençoe. Beijo no coração. Tamo junto. Fique firme. O amor jamais acaba.